reverendo João Batista, ele diz uma frase que às vezes a gente sorri muito quando ele diz, mas ele é uma realidade. Ele fala assim, você é chamado por Deus. Você só está aqui porque você é chamado. E ele fala que independente de como tiver a tua vida, ele diz que você foi chamado. E realmente. Aí ele fala, você pode até não ter sido escolhido. Amém? Mas chamado foi. Ué, pastor, mas adianta se não foi escolhido? Ué, escolhido depende de cada um. Mas é uma realidade. Ninguém estaria diante de Deus se Deus não chamar. Se o próprio Deus não trouxer. Ninguém conseguiria se deslocar, porque o mundo hoje ele é atraente, tem muitas coisas atraentes nesse mundo. Tem ou não tem? Se você ligar a TV hoje, você vai ficar até a madrugada assistindo. Vai ter sempre alguma coisinha assim que, se não atrai um, atrai o outro, não é assim? Hoje tem esses canais aí, tem aqueles aplicativos, Netflix, não sei o nome desses outros aí. Eu não assisto essas coisas, mas a gente vê, né? Você liga a TV, tem as opções, não é assim? E a pessoa tem ali tudo que ela quiser. Se ela passar o resto da vida dela sentada numa cama assistindo coisa, ela vai passar o resto da vida e vai ter ainda coisa para ver. Então tem muitas coisas. Você pega o celular, a internet, você tem muitas opções. Mas há uma força, há alguma coisa que te move. Para você que é de Deus, há alguma coisa que movimenta você por dentro e faz com que você deixe tudo isso de lado. E você venha. Talvez a sua vida não esteja ainda como deveria estar. Talvez você esteja muito longe do que Deus espera de nós. Mas entenda, a partir do momento que eu consiga fazer isso, há uma força ali que dá essa capacidade. Porque muitos gostariam de fazer isso. E vão prometer a vida toda e nunca vão conseguir se deslocar. Eles vão tentar, eles vão prometer, mas a grande verdade é que o inimigo vai arrastá-los. É verdade ou não é? E eles não vão conseguir. Você pode passar na casa dele e falar, mas eu passo aqui, busco você. E ele vai ficar todo feliz e vai falar que é legal, vai te agradecer. Mas vai chegar na hora, ele vai ter uma desculpa, ele vai contrariar a si mesmo o caráter dele, ele vai arrumar alguma coisa que vai impedir. Não é por acaso que você consegue chegar. Jesus falou, ninguém vê a mim se Deus o Pai não trouxer. Essas coisas que vai movendo e trabalhando para que você seja uma pessoa diferente, que você se torne verdadeiramente um filho de Deus. Amém? Quando você atende, você o recebe o poder de ser filho, e aí você passa a abraçar esse compromisso. Isso faz de você um filho de Deus. Amém? É isso que vai te movendo para isso. E aqui ele fala para nós aqui, porque a ardente expectação da criatura, a ardente expectação, ele está dizendo de algo que, independente do que ela diz ou ela pense, há uma espera que grita dentro das pessoas lá fora, amém? De que haja uma manifestação de quem? De quem, igreja? Dos filhos de Deus. Pastor, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que o mundo lá fora, a criatura, quando fala criatura, eu tenho uma irmã de sangue, exatamente, uma irmã biológica, ela fica brava. Todas as vezes que você fala para ela que ela é uma criatura, que ela não se batizou, a gente brinca e fala para ela, você é uma criação de Deus. Ela fica brava. Você está dizendo que eu não sou, então, filho de Deus? Ué, não é eu que digo, quem diz isso é quem? A Bíblia diz que você, quando recebe Jesus, Ele te dá o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. Amém? Te dá poder para ser, mas você ainda não se torna. Você se torna um filho de Deus quando você assume isso. E aí ele está dizendo que a criatura então seria todas as pessoas desse mundo em si, elas esperam dentro dela uma manifestação de algo que é da tua vida, que vai mostrar para ela a existência, por exemplo, de Deus. O mundo lá fora, eles podem estar vivendo uma vida errada, pode estar preso ao pecado, pode ser aquele povo que vai atrás de carnaval, pode ser aquela pessoa que se prostra diante de uma imagem, pode ser aquela pessoa que talvez ali se droga, aquela pessoa que se prostitui, pode estar vivendo a vida mais errada que for, mas dentro dela, irmão, ela quer que haja uma certeza na vida dela de que aquilo que você está buscando e está vivendo é verdadeiro. Por que ela quer isso? Porque muitas pessoas servem tantas coisas que não é nada. Por exemplo, pessoas que celebram o Natal em prol do Papai Noel ali.
decora a casa, faz alguma coisa, prepara uma árvore de Natal, não é verdade? E ela exalta quem? Papai Noel. Não é assim? Chega a Páscoa, o destaque da Páscoa é quem? Jesus. Quem que é destacado na Páscoa? O coelho, o ovo de chocolate, não é verdade? Que eles dizem aí, então se tiver o ovo da Páscoa, que eles dizem, na verdade não é o ovo da Páscoa, é o ovo de chocolate, né, irmão? Porque o coelhinho não bota ovo, concorda comigo? Mas é o coelhinho que leva a fama, eles fazem a figura do coelhinho, põem as patinhas em alguns lugares, não é? E as pessoas, elas crescem descobrindo que o coelhinho não bota ovo, que o chocolate não é o coelhinho que traz. Ela descobre um dia que o Papai Noel, nem que ele quisesse conseguir passar por uma chaminé, não é verdade? Seria impossível. Ela vai descobrindo que a maioria das coisas que são observadas, que as pessoas seguem, é mentira. Eu cresci, por exemplo, ouvindo que eu não podia tomar leite depois de chupar manga. Talvez você passou a vida fazendo isso. É mentira também, dizia que morria. Não falavam isso pra gente? E aí você não queria nem chupar manga, né, irmão? Você vai tomar um leite depois, então você abria a mão da manga, não é? E as pessoas acreditavam nisso. E tem outras coisas, outros costumes. Você não pode comer carne numa sexta-feira considerada santa. Mas não pode por quê? A Bíblia não diz, mas a gente aprende desse jeito. E tem gente que paga o que não pode num dia desses para poder comprar, para fazer um bacalhau, porque é uma tradição. Então tudo aquilo ali que as pessoas trazem, que elas criam, acaba sendo uma mentira. Mas aí aparece um grupo de crente que ele fala de um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que tem a salvação para ele. E aí ele começa a esperar. A Bíblia diz que por mais ali que ele critique, que ele fale mal de você, por mais que lá dentro de onde você trabalha ele zombe da tua fé, por mais que eles até evita quando você é de Deus, te deixa de lado, às vezes dentro de uma escola, numa faculdade, numa festa, porque às vezes a pessoa não gosta também, não é verdade? Existe uma diferença muito grande em gostar e amar. Eu falava até isso de manhã, tem marido que ama a esposa, mas não gosta dela. Não tem? Aí a irmã até depois do culto procurou e falou, pastor, como é que alguém pode amar e não gostar da pessoa? Eu te explico. Tem gente que não gosta ao ponto de arrumar, às vezes, até amante, não é? Passa o dia, conversa, anda lá com a amante. Não é assim que acontece? Mas ele dá a vida pela esposa. Não estou defendendo isso não, ao contrário, está errado. Vai para o inferno, não vai? Está em adultério. Mas eu estou querendo dizer para você, tem pessoas, tem filhos que amam a mãe. Mas deixa a mãe e a filha junto para você ver, irmão. Vira briga, não é verdade? Parece duas crianças brigando, você tem que separar às vezes. Não acontece? Uma mãe, se tiver que cuidar da mãe, vem, cuida da mãe. Se tiver que trocar a vida dela pela da mãe, ela troca. Mas se eu falar para ela, você vai morar junto com a tua mãe? Ela faz assim, não consegue. Não é verdade? Ela ama, não ama? Mas gosta. Sim ou não? Não gosta. Gostar é diferente. Gostar, você tem um grupo de amigos ali, você vai, passeia, se diverte, você gosta de estar perto, porque eles são legais. Isso é gostar. Amém? Mas se acontecer qualquer dificuldade, o que acontece? Some tudo, não está nem aí com você, irmão. Não é? Vão te ver depois, se voltar, ficar tudo bem. Senão já somem. Eles amam ou gostam? Há uma diferença, você está vendo? Gostar é uma coisa, amar é outra. Tem gente que gosta. A Bíblia não manda você gostar, a Bíblia manda você amar todos, não manda? Então você tem que amar. Se precisar dar a tua vida por alguém, você tem que dar. A Bíblia manda até suportar uns aos outros, mas ela não manda você gostar das pessoas. Você não precisa gostar, você precisa amar e suportar, amém? Mas onde que eu quero chegar? Talvez aonde você vive, as pessoas nem gostam de você, nem aceitam muito você, mas a grande verdade é o seguinte, se um dia ela passar por uma luta, uma adversidade, um momento complicado chegar, igreja, vai chegar, um momento ruim vem para mim, vem para você, vem para todos, vem ou não vem? Se por mais que a sua saúde seja uma saúde tremenda, chega um dia que alguma coisinha vem, e ali você sente que a coisa não está bem. As coisas mudam. Talvez chegue um dia, você chega lá no hospital, o médico fala para você, eu fiz tudo o que eu podia, agora você só depende de Deus, e vai acontecer.
Se não aconteceu, um dia vai acontecer. Um dia você vai olhar para um lado, é parede, olha para o outro, parede, olha para o outro, parede, olha para o outro, parede, não tem ninguém, e você vai ter que recorrer a quem? Somente a Deus. E nesse dia, eu vou falar para você, sabe quem que vai vir a lembrança na tua mente? Não vai ser aqueles colegas que estiveram naquele caminho errado, não vai ser aquelas pessoas que aparentemente gostavam tanto, que estavam ali, que se divertia junto. E na verdade, irmão, se tivesse que ser uma última oração da tua vida, você não ia pedir para aquele que é popular, aquele que está sempre ali, que é o descolado que brinca, não é? Você ia pedir oração para quem? Aquele crente chato, é verdade ou não é? Aquele crente que se olhava para ele, às vezes não aceitava muito ali, porque ele era meio do contra, às vezes até atrapalha de alguma forma as pessoas, mas é aquela oração que você vai confiar. Se tiver que colocar um dia a tua vida na mão de alguém, você não vai procurar aquele que é o legal, que faz tudo errado do jeito que o mundo faz. Você vai procurar aquele que realmente mostra que tem uma comunhão com Deus. É verdade ou não é? Quem concorda comigo aqui? Você não procuraria esse? Ainda que você não gostasse tanto. Mas você já parou para pensar, talvez Deus, naquele lugar que você trabalha, no lugar que você vive, talvez dentro daquela casa, Ele esteja te preparando para um momento como esse. Talvez Ele esteja até preparando você, porque algum dia, algum momento, é você que Ele vai usar ali para abençoar alguém. Mas às vezes esquecemos disso. Deixamos de lado aquilo que Deus espera de nós. Então, quando ele fala que a criatura, ela tem dentro dela uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus, é disso que ele está falando. Ele quer saber, ele quer realmente uma prova, ele quer acreditar realmente que Deus é real. E ele só vai conseguir crer nisso através da sua vida, da tua conduta, daquilo que você faz, daquilo que você vive. Por isso é tão importante você viver corretamente, por isso que é tão importante você pagar as tuas contas, por isso que é tão importante você ser leal ao teu casamento, você ser fiel à tua esposa, por isso que é importante você ser fiel ao seu marido, por isso que é tão importante, igreja, você tomar muito cuidado com o testemunho de vida que você tem, porque o mundo, de alguma forma, as pessoas estão ali à tua volta esperando, olhando, e por mais que ela critique, diz que você está errado, no fundo ela está esperando que um dia ela conheça realmente e que haja esse Deus todo-poderoso na tua vida. E é a gente que vai mostrar esse Deus. É você que vai levar esse Deus a essas pessoas. Pastores nem me dão ouvido, ninguém quer nem saber de ouvir eu falar de Jesus. Não quer hoje, mas quando a água bater aqui, irmão, vão querer sim. Naquele dia as pessoas vão dizer para você, vamos numa igreja. Eu já vi gente que odiava a igreja, chegar um dia e falar para a pessoa assim, você não conhece uma igreja por aqui não para a gente ir? E vai. Chega um dia que vai atrás do pai de santo, até o pai de santo fala, sai daqui que não tem nada para você aqui. Até o diabo fala para ela, aqui não tem nada para você, é verdade. E você é obrigado a ir procurar realmente um crente. E quem vai vir naquele dia na mente daquela pessoa? Aquele crente chato, aquele crente que levava tudo a sério, aquele crente que parecia às vezes ser caxia, né? Que parecia ser aquela pessoa até extremista, porque ela não dava lugar ao diabo, porque ela não aceitava as coisas erradas. Então, igreja, há pessoas que vão depender da tua vida para um dia chegar a salvação. E talvez um dia alguém vai chegar, não sei como é que vai ser lá realmente no reino dos céus, mas talvez um dia você vai conhecer um grupo de pessoas que você nem imaginava aqui, que só se converteu porque observou na tua vida, porque você deu um testemunho, porque aquilo que você fazia ficou na mente dela, porque a tua maneira de ser, no momento que ela não sabia mais a quem recorrer, ela começou a se lembrar da forma que você era, e ali ela achou um caminho para pelo menos entrar numa oração e buscar a presença de Deus. Já parou para pensar nessa responsabilidade? A responsabilidade que você tem dentro da tua casa, aqueles familiares de perto, que Deus te coloca lá, e talvez hoje até zombam de você, mas talvez seja a única forma de ver Deus que eles têm, e talvez você vai ser a única Bíblia, irmão, que eles vão ler ao longo da vida deles, a sua maneira de viver a palavra de Deus, amém? Deixa o marcador, eu vou voltar, vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus 12, 1, ele fala ali para nós, portanto,
Acho que eu estou rápido demais, né? Vou esperar vocês acharem. Você está em Romanos, você vai para frente. Hebreus capítulo 12. Eu tenho um amigo que ele conta que quando ele estava na igreja, só ele que ia para a igreja, e vinha muitos amigos dele. Ele era do litoral, inclusive, então ele morava no litoral. Litoral, você já sabe, né? O pessoal quer ir passear, ele vai para onde? Para a casa daquele amigo. Quando eu fui pastor de Santos, o pessoal já dizia para mim, agora tem onde eu ir passear agora. Quer dizer, eu morava em Santos, já tinha um lugar para eles irem passear, não é? Claro que você não quer muito receber, né? E o interessante é que ele sempre, para receber os amigos dele, quando os amigos chegavam na casa dele, ele deixava de ir para a igreja. Ele era um obreiro e ele deixava até de aparecer no culto. E aí chegou um dia que alguns amigos dele se converteram. E um dia um amigo dele deu um testemunho, como na novela da vida real. Aí o amigo falou exatamente assim, não, eu sempre conheci pessoas que eram de Deus, inclusive a gente ia para um lugar e a gente se reunia lá, mas eles não eram firmes, o amigo testemunha. A gente chegava lá, eles deixavam Deus de lado, mas não, hoje eu tenho Deus realmente. E ele dizendo que hoje ele tinha Deus e ele não deixava Deus por nada. Ou seja, esse obreiro, né, que amigo eu chamo de amigo, porque foi muito útil na minha vida, me ajudou muito. Ele dizia exatamente essas coisas. Ele disse que tudo aquilo que ele fazia tentando fazer o bem, na verdade, se tornou um mau exemplo. Quando um amigo que ia na casa dele, que atrapalhava ele de buscar a Deus, um amigo se converteu e ainda dizia depois que ele não era como aqueles que ele conhecia, que deixava de buscar. Você vê que coisa? A gente imagina que está tudo bem, que a vida está passando. Um dia, aqueles a qual você tenta passar uma imagem de legal, ele se converte e fala que você não é firme. Que realmente ser firme é o jeito que eles vivem. Está conseguindo entender? A Bíblia diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados do quê? De uma tão grande nuvem de... Ele não sabia, mas aquele amigo que ia lá, que convivia com ele, ia se converter. Era uma testemunha, não era? Que estava à volta dele. Irmão, lembra, onde você estiver, o que você fizer. Aquela criança, a filhinha dele está por aqui correndo. Quantos anos tem a Aninha? 2 aninhos. 2 aninhos a Aninha tem. A Aninha, algumas coisas, ela chega aqui, ela já sabe onde ela pode ir, porque ela foi vendo as pessoas entram no lugar, passam por um lugar, não é assim? E ela vai aprendendo, ela vai começando a conhecer. Você vê, é uma nuvem de testemunho. O teu filho vê você, o jeito que você age num trânsito, o jeito que você age com os teus negócios. O filho, a criança, ele vê quando a pessoa inventa uma mentira, você está entendendo? E tudo isso vai virando um exemplo. Aquelas pessoas que você convive à sua volta, eles estão vendo. Imagina, você compra algo de alguém e você fala, olha, eu vou te pagar tal dia. Talvez as pessoas até digam, ó, tem crente que é assim. Mas aí a pessoa um dia ela fala, não, mas aquela lá é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é diferente. Só que chega naquele dia, você já pensou? Se aquela pessoa vira para aquela pessoa que confiou num crente e fala assim, eu te avisei. Você vê? Ela estava rodeada de uma grande nuvem e não sabia. Por isso que é tão importante, igreja, a gente tomar cuidado. Claro, imprevistos acontecem, lutas vêm, adversidades vêm, mas no mínimo a pessoa ela tem que ter um cuidado muito grande, como que ela resolve aquela situação. Amém? Você pode enfrentar uma luta, uma adversidade, mas você pode ter o caráter de chegar, conversar, de falar, mas dentro de você ser transparente. É verdade ou não é? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí a Bíblia diz para nós, ó, deixemos todo o quê? O que é o embaraço? As oportunidades de errar, aquilo que de alguma forma nos atrasa, ou seja, como ele diz depois também, e o próprio pecado. Não é? O próprio pecado que vem, de alguma forma, ele acaba te aprisionando. Porque hoje você acaba dando lugar ao pecado, mas amanhã para sair desse pecado vai ser complicado, irmão. O pecado ele vai te cevando, ele vai te conquistando. É igual aquele vício, não é verdade? É igual fumar. A pessoa às vezes começa vendo uma fumaça, acha bonita a pessoa soltar fumaça, não é isso?
Eu tenho uma tia que ela aprendeu a fumar porque ela via aquele filme daquela moça lá do Rio de Janeiro, que fazia propaganda da praia lá, do Copacabana, não sei, diz que tinha uma propaganda, eu nunca via. Eu vim bem depois, vimos. Mas ela contava que ela via a pessoa fumar e soltava a fumacinha para o alto. Ela achou bonito aquilo lá. Ela foi um dia e comprou um macinho de cigarro também. Ela ficou treinando a fazer aquilo ali. Ela não tinha vício. Chegou um tempo que ela estava fumando quantos maços? 4 maços de cigarro por dia. Aprendeu tanto, irmão, que fazia mais bolinha que a outra. Não é verdade? Já fazia bolinha, já fazia... Acho que foi virando até uma bolinha dentro dos órgãos do corpo dela, de tanto que a nicotina acabou com ela. Mas onde que eu quero chegar com isso? Foi o embaraço. Lá no começo, ela começou a colocar os olhos sobre algum embaraço. Já viu aquela história do Eutico, da Bíblia? Um menino que ficou lá no 3º andar na janela. Ele estava ouvindo o Paulo demorando naquele discurso, não foi isso? E ele olhando para fora. E ao olhar para fora, ele se distrai. E a Bíblia diz que ele cochila e faz o quê? Ele cai daquele lugar. E quando eles levantam ele lá, ele está morto. Você vê como é que situação complicada? Tem muita gente que ela está assim, ela está com Jesus, mas ela está assim olhando para aquela janelinha, sabe? Ela tem a janelinha aonde ela vai se envolvendo, ela vai olhando, onde ela tem um pouquinho de acesso às coisas do mundo. E ela fica ali em cima do muro. Só que é um embaraço para a tua vida. Um dia aquele embaraço realmente, ele te fisga, ele te toma. E aquilo a qual Deus esperava que você se tornasse, aquele testemunho que a criatura esperava, não vai vir de nós, não vai vir da minha vida, não vai vir da vida de outra pessoa, porque realmente a gente não conseguiu manifestar a posição que deve um filho de Deus. Você está entendendo? Então ele fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto, nos rodeia, e corramos com o quê? Com paciência, com a mesma intensidade, a carreira que nos está proposta. Um pouquinho mais ainda para frente, eu queria que você fosse lá em 2 Timóteo 3,17. Olha só o que a Bíblia nos diz. 2 Timóteo 3,17. Estão me entendendo até aqui, igreja? Amém? Então ele diz aqui, ó. Você está em Hebreus, você volta um pouco, né? Você retorna aí alguns livros. Amém? Glória a Deus. Para que o homem de Deus seja o quê? Quando ele fala perfeito, você sempre vai ter erros, falhas. Vai passar por momentos complicados na sua vida. O diabo, ele não escolhe só quem está lá no mundo. Aquele para ele é um alvo mais fácil. Mas o diabo, ele não quer saber se eu sou pastor, se eu não seja. Então ele vai jogar seta, ele vai tentar jogar no meu caminho todo tipo de tropeço. E sempre eu vou ter a chance de escolher, de decidir. Eu vou aceitar o tropeço ou eu vou ficar firme com Deus. Não é assim as nossas escolhas? Você vai ter sempre uma escolha para fazer. Eu falava na sexta-feira aqui, a gente não foi feito, não fomos chamados por Deus para ser atraído, para ser seduzido por alguma coisa. Ao contrário, os animais são assim, não é verdade? Os animais, você coloca uma arapuca para ele, você coloca lá a ração da qual ele gosta, e ele vem e fisga aquilo ali e ele fica preso. Você pega um peixe, você põe lá uma isca, não é assim que chama? Eu não gosto de pescar, não entendo de pescaria. Tem uns que me chamam de vez em quando e falam, vamos pescar, pastor? Eu nem a pau, irmão. Se for para mim, tem que gastar meu tempo sentado na beira de um lugar para tratar de um peixe. Eu prefiro comprar um balde, então, de minhoca e jogar para ele de uma vez. Né? Aí o pessoal gosta dessas coisas, eu não consigo fazer isso. Um dia me levaram lá em Santos, quando eu era líder de Santos, para ir de barco. Oi, irmão, passei mal, hein? Não é para mim aquele negócio, não, viu? Tá louco. Eu cheguei lá, fiquei uns 3 minutos, já deu vontade de voltar. Uns 3 minutos. Eles estavam tudo comemorando que tinha chegado, eu já estava com vontade, perguntando assim, como é que nós vamos embora daqui, né? Que hora que a gente volta para lá. E o pior não era isso, o pior, o cara deixava o barco ali, aí ele pegava um barquinho e ia embora. Aí depois ele voltava para buscar o barco dele. Então você não tinha para onde ligar, você não tinha quem chamar, você não tinha contato com ninguém.
Eu fui passando mal, aquela vontade de ligar para alguém para ir buscar, né, irmão? Até vontade de pular. E tem um líder uma vez que eu vi falar que ele nadou o dia todo. Eu até pensava, né? Você podia fazer igual aquele lá, mas não tem aquela fé não, né, irmãos? Então a gente não tinha como fazer essas loucuras, mas a vontade de ir embora. Mas o peixe, irmão, ele vê a isca, ele vem. E ele vai ali ele perde a vida dele. Só que para você não, Deus te deu uma capacidade de escolher. Espera um pouquinho. Tem ali algo que foi lançado, uma seta. Mas você tem essa capacidade de decidir, de escolher. Tem ou não tem? Nós temos. Então a Bíblia diz assim, ó, para que o homem de Deus, quando ele fala homem em sentido genérico, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente o quê? Instruído para toda. Então o teu chamado de Deus, você tem que entender o seguinte, você deve se preparar para que Deus possa te usar de uma forma poderosa, para toda a boa obra dele. Ah, mas eu não prego dentro da igreja. Não é dentro da igreja, talvez é dentro da tua casa, talvez é para aquelas pessoas que trabalham com você lá onde você trabalha, talvez é aquele amiguinho que você tem, que o caminho dele é bem diferente do seu. Então eu devo estar instruído para isso, eu devo estar ali vivendo uma vida correta, para que quando a necessidade, porque um dia vai bater na vida daquela pessoa, eu possa ser aquele instrumento usado por Deus para levar salvação àquela vida. Está entendendo isso? Mas como que as pessoas vão confiar em mim se passa a bonitona na minha frente? Eu vou atrás dela, não é? Ou então um dia você vai lá no boteco, eu estou tomando um copinho daqui que o Cláudio gostava, né, Cláudio? Não gostava, não? Você não bebia, né? O Cláudio não, mas tem umas irmãs aqui, acho que Bandeirantes, uma falou para mim, pastor, tomava 2 litros de 51 por dia. Você parou para pensar que negócio terrível? Terrível, né? Se pensar uma mulher tomar 2 litros de 51, irmão, acho que ela acorda com a garrafa do lado, né, irmão? E vai o dia todo ali, né? Para conseguir tomar aquilo ali, e tomava. Aí acho que é Bandeirantes mesmo, não tenho certeza não, mas diz que bebia. Eu fico olhando e falo, povo doido, né, irmão? Então, se eu bebesse alguma coisa quando era mais novo, assim, eu já passava mal, me arrependia já. O pessoal dava, às vezes, pensava que era pinga, já estava bebendo, já passava mal só. Já me sentia um pouco bêbado, quando não era não é assim algumas pessoas? Não é? Você sente o cheiro do cigarro, você já começa a tossir, não é? É desse jeito. Alguns não, alguns fumam 4 maços, alguns ali bebem 2 garrafas de cachaça. Mas entenda, igreja. Aí eu faço uma coisa dessa, como é que Deus vai me usar o dia? Não vai poder usar. Quando aquela pessoa realmente precisar de Deus, ela vai olhar e vai falar, mas eu estou aqui só com o Hércules e não vejo Deus na vida do Hércules. Você está entendendo? Então entenda. Deus está preparando você, está te instruindo para toda boa obra. Um dia pode ser dentro da tua casa, pode ser no lugar que você trabalha. Um dia pode ser para aquelas pessoas que você nem sabe, mas que estão à tua volta. E elas falam, não, essa pessoa é diferente. A conduta dessa pessoa é diferente. Irmão, seja essa pessoa que a Bíblia diz. Volta lá onde eu comecei, Romanos 8:19. Seja aquilo que a criatura, aquela ardente expectação que está dentro da criatura sobre a manifestação de um Filho de Deus. Que a criatura que existe por esse mundo afora, ele possa olhar para nós e possa ver a manifestação de Deus através de nós. Que você seja usado para isso. Amém? Seja na tua conduta, no jeito que você resolve os teus negócios, seja na maneira que você trata teu pai, tua mãe, os teus familiares, seja na maneira que você trata teu esposo, tua esposa, teus filhos, seja na maneira, pastor, mas as pessoas inventam. Seja tão de Deus, ao ponto de quando as pessoas quiserem criar uma história da tua vida, ela tem que mentir realmente, que ela tenha que inventar. E vão inventar, vão fazer, as pessoas fazem isso, não faz? Mas não dê motivo na qual o diabo ele possa usar. De Jesus, conseguiram colocar Jesus na cruz do Calvário, mas irmão, tiveram que criar uma história, tiveram que inventar, tiveram que dizer que Jesus falou, que Jesus não falou. Você está entendendo? Porque não achavam nada, eles diziam, mas não tem nada na vida dele.
Você está entendendo? Tiveram que colocar uma escolha para soltar Barrabás e mesmo assim as pessoas quiseram pela maldade, porque não havia razão para ele estar lá. Seja dessa forma, amém? Que não haja nada na tua vida que possa o diabo se gabar, mas que as pessoas possam ver na tua vida o manifestar de Deus, amém? Deixa eu encerrar o povo de casa até segunda-feira, 19h30, em nome de Jesus.